Nós estamos recebendo hoje, nesta tarde, a professora Luciana Peixoto, Lu Peixoto, que cuida da parte social de nossa cidade e não é de hoje. É uma satisfação muito grande, é uma grande honra ter aqui na nossa redação, professora Luciana. Boa tarde, Lu Peixoto. Boa tarde, Celso, Bruno, boa tarde, Gláucia, Yara, Regina aqui presente, você técnicos aí. E para mim é um prazer estar aqui, né? Até porque é uma maneira de esclarecer a população quais são os projetos sociais que existem aí no município de Taubaté, criado pela, hoje, Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Dona Lu, a secretaria foi criada há quase um mês. Quais são as principais benfeitorias para a senhora administrar agora? Olha, na verdade, a secretaria, ela dá ao secretário autonomia, né? Que antes era diretoria. Há 33 anos que existe o Departamento de Ação Social e outros gestores não passaram para ser secretaria. Taubaté era a única cidade do Vale do Paraíba que existia apenas departamentos, não existia aí secretarias. Então nós queremos até parabenizar o prefeito por essa iniciativa e transformar aí os departamentos em secretaria, até por autonomia e ao mesmo tempo ele, né, porque ele se livra até aí do Tribunal de Contas, vir questioná-lo, sendo que hoje o secretário responde pelas suas atitudes. Então isso é muito importante. Quanto aí a Secretaria de Desenvolvimento Social, quando diretora do Departamento de Ação Social, eu criei junto com uma equipe, porque eu sozinha não faço nada. Eu sou uma equipe, né? Quem caminha sozinho vai mais rápido, mas quem caminha acompanhado vai muito mais longe. E eu sempre gosto de ter uma equipe multiprofissional comigo. Por quê? Porque assim nós desenvolvemos trabalho com a comunidade, com a sociedade, visando ali o bem-estar social. Esse que foi o objetivo. Então, como eu criei aí quando diretora do departamento, os projetos sociais, abraçando as comunidades, trabalhando junto com as pastorais da criança, do idoso, da saúde, com as entidades, instituições. Fui buscar a Universidade de Taubaté de parceira, fui buscar a Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui buscar ali o Rotary Club, fui buscar os parceiros, porque a modernidade é essa, e por índice de responsabilidade fiscal e social, o prefeito não pode aí estourar a folha de pagamento, né? Ultrapassar o limite. Então temos que fazer o quê? Para que possamos criar alternativa nos projetos, buscar parcerias. E esse é o objetivo. Hoje nós temos uma grande parceria com a universidade, é como se eu tivesse os pacientes e ela tivesse aí os profissionais para que pudesse dar esse suporte. E por isso os nossos projetos sociais, eles têm quantitativos e qualitativos nos bairros. E o retorno para nós é muito gratificante. Nós envolvemos a sociedade civil e com isso nós trazemos para junto de nós toda a comunidade carente, mas ao mesmo tempo elas uns se respeitando aos outros. Hoje, sendo Secretaria do Desenvolvimento Social, antes era Departamento de Ação Social. Hoje é Secretaria do Desenvolvimento e Inclusão Social. E ainda foi criado aí a área, através dentro da minha secretaria, da criança e adolescente, né? Então, dentro da nossa secretaria, que é a maior que tem dentro da administração, porque ela dentro da Secretaria do Desenvolvimento Social, também tem 3 departamentos, que é o Departamento de Proteção Básica, o Departamento de Social Especial e também aí ao Departamento de Habitação. Então nós respondemos por 3 departamentos em uma área, que é a área específica da criança e adolescente. Professora Lu Peixoto, você entrou numa parte que eu queria esclarecer, até no interesse do nosso espectador. Qual a vantagem prática da criação? Você já começou a dizer aí qual é essa vantagem, mas eu queria uma especificação bastante didática para o nosso entendimento.
da criação. Foi criada a secretaria, mas praticamente no que as coisas melhoram em função da ação do antigo departamento? Onde que está essa melhoria na criação de uma secretaria? A autonomia do secretário, porque aí ele trabalha com direto, ele criando as expectativas, né? Porque ainda esse ano foi criado, então o ano passado, nós em outubro tivemos que montar já o PPA, né? O Plano Plurianual, e ser encaminhado. Então esse ano nós estamos restritos ainda, porque já foi designado, né? Dentro do LOS ali, no caso aí do PDE, tudo está ali dentro já daquela organização. Agora, uma secretaria, ela dá ao secretário a liberdade de trabalhar com a comunidade, liberdade de o senhor trabalhar dentro da sua secretaria, você atuando. Quer dizer, os funcionários respondem para o secretário, porque o secretário é que conversa com o executivo. Então, assim, fica mais, digamos assim, quando é um projeto que ele cria, que tem que onerar no município, ele tem essa autonomia de primeiro de tudo, fazer uma reserva de verba, junto ali com o secretário de administrativo, que é o de finanças, exatamente, para que, então, depois de tudo programado, visto, assinado, anuência do senhor prefeito. Então, tudo tem anuência dele, mas com autonomia total de cada secretário. E é o que todos estão aí fazendo. Por isso que antes eles diziam, como sendo o diretor, quem responde para o tribunal, quem responde por todas as ações é o prefeito. Ele respondia por todos os atos de toda a secretaria. Agora não. Agora exclui o prefeito se você não administrar o seu departamento. Ou seja, se você não administrar a sua secretaria junto com o seu diretor, junto com os seus gerentes, junto com os seus funcionários, você vai responder às suas atitudes. Então, esse que é a grande mudança que existe. É a autonomia que se dá para o secretário trabalhar dentro da administração. Você tem na sua secretaria 3 departamentos. 3 departamentos. E quantas gerências? 4 gerências. Me diga uma coisa. O orçamento foi feito ano passado, sim, quando não existia secretaria. Mas já programado para ser. Ah, já foi feito com a programação? Sim, exatamente. Mas, porque para montar uma secretaria, nós não montamos de um dia para o outro. Nós estamos fazendo, porque é algo que nós tínhamos que preparar, inclusive, em todos os segmentos, porque nós iríamos mexer com a estrutura da administração dentro do município. Por que mexeria? Porque simplesmente, todos esses tempos, eles tinham aqueles vícios, né, de trabalhar-se dentro de uma diretoria, o qual quem respondia por todos os atos, as ações, era o prefeito. Então existia aí essa autonomia entre parênteses, de dar o cargo de diretor, né? Mas na verdade a função dele de diretor era do prefeito. Então esse é o diferencial. Mas dentro, então, nós para programarmos isso, foi tudo chamado direitinho, deixado ali, a folha de pagamento, foi tudo revisto, para antes de se mandar uma minuta à Câmara Municipal, certo? Foi tudo programado dentro ali da estrutura da folha de pagamento. Então, para mandar-se para a Câmara, tanto é que não houve quase emenda, a Câmara parabenizou o nosso trabalho, dizendo parabéns pela formação das secretarias, que está ali tudo dentro do limite adequado. Fomos na CONAN, nós fomos lá conversar com quem era de direito para poder estar dentro dos limites em todos os sentidos, né? Então o trabalho esse integrado que nós fazemos aí é muito importante, né? O problema, ô Celso, eles estavam acostumados aí com trabalhos radicais, né? E isso daí não faz com que um trabalho cresça. Se você é egocêntrico, centralizador e radical, você estaciona-se. Porque para você mudar uma cadeira de lugar, você tem que pedir ordens. Isso não tem como você trabalhar. Que dê autonomia e estrutura ao profissional e ele traz para você o resultado. Porque é o nome dele que está ali sendo assinado. E é isso que nós fazemos. Da motivação também, principalmente a né, dona motivação, Gláucia, porque mostra que eles são capazes.
Por que foi criado 57 projetos sociais? Por quê? Não é eu que estou lá na comunidade fazendo um trabalho. Então traga as profissionais e digam a elas qual a necessidade da comunidade. O que você precisa para montar um trabalho resgatando, fazendo aquele resgate de cidadania. Seja com a criança, seja com o jovem, seja com o adulto, seja com o idoso. Busque alternativa para então você dizer que a comunidade, que potencial tem a sua comunidade. Então é de acordo com o potencial de cada bairro, é o trabalho elaborado. Como a senhora dividiu esses 57? Eles estão divididos em bairros? Sim, 57 projetos distribuídos no município de Taubaté. Até você tocou aí numa pergunta, Gláucia, que é bom esclarecer. Em 30 anos de Departamento de Ação Social, hoje Secretaria, nunca foi feito dentro do departamento, que hoje é Secretaria, o Plano do Desenvolvimento Social do município de Taubaté. Pois foi o primeiro ato a ser feito em 2005. No segundo semestre de 2005, nós reunimos um grupo, né, de profissionais de assistência social e fizemos o quê? Em Taubaté não existia o Conselho Municipal de Assistência Social. Inadmissível. Por quê? Porque as instituições perdiam verba da União e do Estado. Né? Porque não existia o Conselho Nacional, não existia o quê? O Sistema Único de Assistência, que envolve o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Primeira atitude, criar o Conselho Municipal. Qual foi a chamada? Chamei todas as entidades para que elas dessem as necessidades de cada um. Os asilos, o AVAP, o APARTE, em todos os segmentos. Chamamos todas as entidades, ou seja, todas as ONGs juntos. Né? E elas montaram um dossiê do que é o trabalho delas. Em cima disso, nós fomos até a Secretaria do Desenvolvimento Social, o qual a Adaísa era a secretária na Drades, né? Que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é do Estado. E aí, chamamos ela como faríamos para que Taubaté pudesse ser envolvido dentro da Secretaria do Desenvolvimento. Então, ela deu ali o conteúdo, ela deu ali a palestra, ela deu ali subsídios para as entidades e as ONGs, como elas teriam que montar um documento a ser encaminhado para nós encaminharmos esse trabalho a Drades para ser ou não aprovada. Qual não foi a nossa surpresa? Que eu tive a seguinte ideia, junto com a Terezinha Rocha, com a Fátima, que eram gerentes, hoje diretoras. Pegamos um mapa de Taubaté e dividimos em 12 partes. Porque, brincando, não poderíamos dividir em 8, porque acabaria em pizza, né? Então eu fiz um mapa de Taubaté em 12 partes, em 12 regiões. E por região, nós trabalhamos em parceria com a universidade, trabalhamos em parceria com a UAB, né, que precisávamos da parte jurídica, e tem a casa do advogado, né, que poderia dar esse suporte através do quintoanistas, ou então até mesmo dos advogados que estavam se formando, estavam lá na Procuradoria do Estado, na Defensoria, né, que poderiam nos dar suporte. Então, ali, através dessa parceria, nós fizemos um trabalho junto com o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonose, e com o PSF, Programa da Saúde da Família. Dentro desse contexto, nós pegamos por região, certo? As necessidades. E aí, montamos se aquela região precisa do quê? Do ensino infantil, fundamental, médio ou universitário. Se precisava de saúde, se precisava de social. Hoje, o prefeito pode apresentar para a União e para o Estado, ou até mesmo para o empresário, dentro das regiões,
se aquela necessidade supre o quê? Aqui não, aqui eu não preciso de um posto médico, aqui eu preciso de uma escola. Não, aqui eu não preciso, aqui eu preciso de algo para o idoso. Não, eu preciso de algo para a criança. Então, hoje, por região, o prefeito pode dizer o que é necessário, porque nós, através desse plano de desenvolvimento social, desse feito, nós podemos dizer, por ruas de Taubaté, quantos cães e gatos existem no município. Tanto é que quando eu falei esse programa para o IBGE, ele ficou encantado. É atualizado? É atualizado? Isso é sim, é sim, porque eu fui atualizando ele, certo? Foi em 2008, nós apresentamos para o prefeito, em 2009, 2010 e 2011 já estamos aí elaborando para 2011, certo? 2010. Então nós temos essa atualização, porque depois dele pronto, é você fazer o mapeamento só para o acréscimo, porque ele já está, o difícil foi fazer por bairro, certo? Que o IBGE, ela faz a sua entrevista, mas ela não pergunta, pergunta quantos moradores tem na sua casa, certo? Idade, mas ela não sabe se tem animais, se não tem. O nosso não. O nosso tem por rua migrante e imigrante. Até estou falando em primeira mão aqui pro jornal até da Diário de Taubaté, pela TV Diário, sabe? Porque nenhuma imprensa tem ainda por região números de migrantes e imigrantes de Taubaté. Nossa, interessante. E eu tenho esse mapeamento. Muitas pessoas pensam que o bairro mais pobre de Taubaté, todo mundo fala o Santa Teresa. Não, pela nossa estatística é o Estoril. Quando em 2008 nós passamos essa estatística para o prefeito, o que ele fez? Passou a atuar no bairro Estoril. Hoje, se vocês forem lá, tem escola, tem asfalto, tem tudo. Por quê? Nós trabalhamos o social com a comunidade, para que ela deixe de ser aquele bairro mais carente. Porque quando esse contexto todo, esse mapeamento que nós fizemos do município, a Drades deu, sem nós termos o Sistema Único de Assistência Social, o único município capaz de poder apresentar um plano de assistência. Então, sem antes nós termos o Sistema Único de Assistência Social, que para ser implantado no município tem que se primeiro criar a secretaria, porque todo o Sistema Único trabalha com a União. Então, Celso, Gláucia, você primeiro só trabalha dentro da secretaria. Como gestora de Bolsa Família, eu também sou gestora de Bolsa Família, independente se eu era diretora do Departamento de Ação Social, se eu era esposa do prefeito, presidente do Fundo Social, para que um Bolsa Família fosse criado nos municípios, a exigência do presidente da República é que o prefeito nomeie um gestor. E o prefeito nomeou eu, porque se eu não tivesse capacidade, competência para responder ao CGU, que é a Controladoria Geral da União, sobre os atos do município, eu mesmo não aceitaria. E mesmo o prefeito jamais me nomearia. Então eu respondo por Bolsa Família, independente de qualquer que outra. E hoje em Taubaté, quantas pessoas recebem Bolsa Família? 9.348. 9.000? Isso Tudo aí. isso? Exatamente, com triagem social. E nós recebemos os parabéns do governo federal pela lisura do projeto, que eu consegui 5 assistentes sociais sendo pago pelo governo, não pode ser inserido em concurso público, é plano gestor. Acabou o mandato do executivo, eles também. Então eu tenho 5 assistentes sociais e ganhei 3 carros do governo federal para Bolsa Família. Porque é o único município que dá assistência para cidades ruralistas que não são informatizadas. Então nós somos referência em Bolsa Família. Sabe? Por quê? Existe mais ainda, fazendo esse contexto, falei da Bolsa Família, mas envolve também o social, né? Mas para que fosse criado o Sistema Único de Assistência, tem que ser dentro de uma secretaria. O que nós fizemos, eu como gestora de Bolsa Família, fiz uma solicitação ao Ministério do Desenvolvimento Social, se nós fizéssemos as adequações necessárias dentro do departamento, se ele deixaria eu ter ali o sistema básico. Ele monte e nos encaminhe.
Então nós adequamos o nosso departamento, certo? Em forma de secretaria e foi aprovado no MDS. Com isso, nós conseguimos que o Sistema Único de Assistência Social fosse implantado no município de Taubaté, dentro do Departamento de Ação Social, sem ser secretaria. Veja bem o avanço que nós demos para trabalhar junto com as entidades e as ONGs que precisavam de apoio aí da União do Estado. Certo? Aí nós conseguimos montar. Hoje, nós não somos mais nem Sistema Único de Assistência, nós somos o NOBS SUAS, que é a Norma Operativa Básica. Estamos além dos outros municípios, porque nós já estamos operando o sistema, nós, direto com o MDS. Veja o avanço que deu para as entidades, para as ONGs. Aí muitas até hoje falam assim, mas hoje nós estamos aí sem receber o dinheiro. Ué, mas vocês brigavam com a gente que não tinha Conselho Municipal de Assistência Social. Hoje é online o Tribunal de Contas. Se vocês não prestarem conta do que fazem, de notas que não é de competência da ONG, o dinheiro vem para o fundo municipal, não é o fundo social, vem para o fundo municipal. Só que o prefeito não pode repassar. Por quê? Se ele repassar sem que tenha a aprovação da União ou do Estado, o Tribunal de Contas ainda não liberou por notas que não foram ainda aprovadas, da improbidade administrativa para o prefeito. Ele vai responder por aqueles atos, porque ele está pagando para a entidade um dinheiro, está sobre a nossa custódia, mas nós não podemos pagar. Muitas vezes as entidades, as ONGs vão lá na Câmara Municipal reclamar para os vereadores que a prefeitura está segurando a verba. Nós não estamos segurando a verba, não somos nós os responsáveis. Eles não prestaram conta. À medida que eles prestam conta, 10 dias depois o dinheiro está na mão deles. Certo? Então é uma prestação de contas que é feita. Então isso tudo é dentro da Secretaria do Desenvolvimento Social. Ela trabalha, eu sempre falo, Celso, Gláucia, Regina, eu falo sempre assim, olha, a Secretaria de Obras, ela trabalha com empreiteiras. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela trabalha com empresas terceirizadas, né? Garis, empresas de limpeza, de rua, de lixo, de tudo. Agora, o serviço social, ela trabalha com calor humano. Não tem como contratar uma empreiteira para ir fazer o serviço social. O senhor está entendendo? Então, ali são seres humanos que trabalham com as entidades, com as ONGs. Então, a parceria que você tem que fazer com a Unipsíquico, né? Tenha lá a parte psicológica. O que é de um ênfase que isso aí, antes de ser 2007, em julho de 2007, como o presidente Lula, ele fez tornar-se lei o CRAS, né? Que é Centro de Referência em Assistência Social. Mas em 2005, quando eu assumi como prefeito a direção do Departamento de Ação Social, eu já fui com o projeto Sereias, que é a mesma coisa, Centro de Referência em Assistência Social. Hoje é lei e tem verba do Estado, mas eu tenho 4 núcleos criados com a verba municipal. Por quê? Porque eu fui buscar parceria com a Urital, com a UAB, então eu ia do atendimento jurídico, social e psicológico, que é o que exige o do governo federal, que é o CRAS. Agora, se ele me der verba, eu crio mais 4. Mas daí com a verba federal, ele vai colocar logo dele, governo federal e governo municipal, parceiros. Hoje existe só a logo municipal. Por quê? Porque é verba municipal. É uma parceria que eu tenho com a universidade, com a Unipsíquico, com a UAB, mas a verba é do município que paga o assistente social, a parte de informática, todo ali o custeio que se tem ali dentro da realidade que utiliza o bairro. Então lá eles têm oficinas, tem palestra, tem ali a conscientização, sabe? É um trabalho que se faz com a comunidade, eles pedem o que eles precisam. Uns querem artesanato, outros querem gastronomia, cada um quer uma coisa. Então nós fazíamos o quê?
sempre o que o bairro necessita mais, fazemos sempre ali, chamamos a comunidade, e dentro de uma comunidade nós criamos projetos itinerantes, respondendo sempre por um piloto que é o centro de referência. Temos o São Gonçalo, temos no Esplanada Santa Terezinha, temos ali no Três Marias e temos um ali no Belém, no bairro do Belém. Professora Lu Peixoto, nós temos uma pauta aqui e nós já chegamos à conclusão que nós precisamos fazer no mínimo uns 4 programas com a professora Lu Peixoto, porque é muita coisa para ser vista e sabida. Mas eu tenho uma pergunta muito pessoal, porque eu ouvi referências ao CENTE. E as referências que eu vi foram as mais extraordinárias, que o colocam num nível muito alto entre os melhores do Brasil, como uma referência no Brasil. Eu queria que você falasse do CENTE para nós. Para nós, especialmente para mim, você vai falar para mim porque eu quero conhecer. Você não me convidou para ir lá até agora, aí você vai falar para me contar como é que é. Olha, ô Celso, falar do CENTE para mim é muito emocionante, sabe? Porque quando eu tentava conversar com aquelas crianças, eu aprendi Libras para me conversar com as pessoas que eram auditivas. Elas queriam conversar e elas gesticulavam e eu não entendia a linguagem delas. E eu queria entender para mim poder ajudá-las. Então eu fiz curso de Libras. Hoje eu canto até o hino nacional junto com elas. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso ajudar essas crianças, eu preciso ajudar essas famílias. Como? Fazendo algo que fosse não adaptado, mas apropriado. O espaço criado que antes, vamos dizer parabéns para quem teve a iniciativa. Porém, era inadequado, né? Porque era um espaço onde era um asilo. Então, um espaço inadequado para o cadeirante. Um espaço inadequado para o deficiente visual. Um espaço adequado para as crianças que eram Downs. Aí eu precisava de algo que pudesse todos os médicos virem num só espaço e eles terem assistência, mas elas dentro de uma sequência. Mas enquanto eu, não esposa do prefeito, ficava restrito. Né? Aquelas crianças muito me doíam, elas saíam da casa dela, dentro da cadeira de roda, o motorista, os pais, tiravam as crianças, colocavam dentro de uma perua escolar, e elas iam todas ali, mal ajeitadas, acomodadas, e lá tinha de novo tirar do banco da perua e colocar. Para mim, aquilo era muito doloroso. Falei, isso aí, hoje nós temos tecnologia, tem carros adaptados para isso. O que eu fiz? Logo no início da gestão, foi eu, Silvia Ramiro, que é uma arquiteta, assistente social, a arquiteta a Silvia e eu e o médico, o doutor Alexandre. Fomos nós até Brasília visitar o Sara Kubitschek, que é o ápice do atendimento. E visitamos, que é um agendamento que se faz, né? O dia inteiro ficamos com nossos pés inchados, mas não teve problema, valeu a pena. Porque não poderíamos trazer um Sara Kubitschek para o município de Taubaté. Mas nós poderíamos trazer o mesmo mecanismo. E é o que fizemos. Trouxemos o mecanismo do trabalho. E na área, o prefeito tinha. Numa área de 67.500 metros quadrados. O prefeito, já que nós filmamos, nós
fizemos ali entrevista com as pessoas lá dentro, enquanto a gente conversava, a parte técnica, a Silvia Ramiro ia desenhando, né, porque ela era arquiteta, né, foi fazendo tudo o projeto ali em alto, né, em mãos assim, desenhando pra gente depois ter noção do que poderia ser feito, né. E com isso, nós apresentamos para o prefeito ali, hoje no notebook, mas não dá data show mesmo, né? Apresentamos para o prefeito tudo o que nós presenciamos lá. E aí o prefeito falou assim, vou construir para vocês. Celso, foi muito emocionante para nós, porque à medida que deu-se início à obra, pararam 3 vezes nossa obra. Ministério Público, denúncia, falando que era desperdício de dinheiro público. Vocês vejam bem, construir algo no porto que hoje tem em Taubaté, sendo referência para o estado de São Paulo, tá? Porque a ACD de São Paulo não tem a estrutura que nós temos, e ter que parar uma obra para responder por que nós estávamos fazendo ali, quanto gastou, por que gastou, e que aquilo era dinheiro supérfluo. Pelo porte que estava sendo feito, eles disseram que era supérfluo. Meu Deus, dentro da Organização Mundial da Saúde, diz que 7% dos habitantes têm alguma deficiência. Pode ser automobilística, ela pode ser uma deficiência ali doméstica, né? Mas é causada uma deficiência. Dentro desse contexto, nós teríamos em Taubaté 27 mil pessoas com deficiência. Como nós iríamos trabalhar no espaço colocando 300, 500 pessoas? Pagaria a pena? Nós queríamos ir além. E foi aí onde nós mostramos para o prefeito que lá em Brasília eles trabalhavam por módulos. Por módulos. E o prefeito fez. Hoje nós temos 5 módulos embasados no Sara Kubitschek, que a sala de fisioterapia dá para se andar com patins. Um ambulatório com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então nós temos desde o neuropediatra até a psiquiatria infantil. Nós hoje estamos sendo referência para o Centrinho de Bauru, que faz lábios palatais. Porque o doutor Luciano já está fazendo uma avaliação. O prefeito comprou o aparelho Bera. Nós estamos fazendo cirurgias. Crianças que nunca falaram, hoje balbuciam palavras. Pergunta se isso não é resgate. E qual a mãe que gerou 9 meses um filho não sente aquela emoção de ouvir a criança chamar ela de mamãe, seja ela com dificuldade ou não na pronúncia, mas falar. Qual não é a alegria dos pais assistirem um corpo de dança, onde nós colocamos a inclusão, mostramos os auditivos, os visuais, paraplégicos auditivos juntos, dentro de uma só sincronia. Então, dentro do sincronismo, os auditivos não escutam, mas fazem o mesmo sincronismo. Os visuais dançam sem bater da trombada no outro. Vocês já presenciaram isso? Olha só o avanço que nós demos dentro. O prefeito entregou um espaço que é um complexo, onde abrange todos os segmentos, os DAOs visuais, paraplégicos auditivos, com piscina semiolímpica e quadra poliesportiva adaptada. A ACD de São Paulo, a piscina não tem acessibilidade para o cadeirante. Nós temos as cadeiras de alumínio e o cadeirante, ela desce pela rampa, cai direto dentro da piscina de fisioterapia. Então ela não sente nenhuma dor. Pelo contrário, quando ela flutua, ela sai. Nós criamos ecoterapia dentro do nosso CENTE. Parceria com quem? Com o CAVEX.
Então veja bem que a ecoterapia, ela movimenta todos, ela faz um trabalho psicomotora. Uma pessoa com deficiência, porque é o contato animal com o ser humano, isso aí mexe com o psíquico, isso dá movimento para a criança, dá mais, como é que ela fala assim para ela, ligeireza no raciocínio, que é o que eles precisam, dessa coordenação motora mais ágil. Então hoje, nós nos engrandecemos de ser referência para o Vale do Paraíba, cansamos de receber aí, das primeiras damas do Vale do Paraíba, ofícios pedindo para que a gente, na cidade dela tem 4, 5 pessoas com deficiência. Quantos estamos atendendo aqui agora no nosso centro? 12.840 pessoas com deficiência. Tá? Então abre para a região? Não, a nível município, isso independente do APAI, do AVAP, do APARTE. É estritamente municipal. Não existe verba estadual nem municipal. Existe o município suprindo o nosso corpo clínico e ambulatorial. Certo? Então não tem, os da PAI é um convênio que nós temos com a prefeitura. O AVAP é um convênio que nós temos com a prefeitura. Certo? Mas lá o CENTE não, ele é estritamente municipal. Tanto é que isso aí que estão agora tentando fazer com o hospital regional, né? Esse aí é um trabalho que o Estado está tentando implantar nos hospitais. Nosso município não precisa de parceria. Pelo contrário, nós damos suporte para o município e para a região, se vocês quiserem. Sabe por quê? Porque muitos estão mudando para Taubaté para ter atendimento. Nós temos crianças ali, pessoas que mudaram de Campos do Jordão, né? A prefeita de Tremembé, a prefeita de Campos vem a solicitar ali, eles solicitam a visita no nosso espaço. O município, inclusive a ACD, a doutora Maria Tereza, que é a psicopedagoga de lá e é uma cadeirante, ela diz, eu venho fazer tratamento aí fisioterapêutico na sua piscina, porque a tua tem acessibilidade e eu sou obesa. Então veja bem o trabalho que é desenvolvido dentro do nosso espaço. Quando ele falou do nosso centro, é exatamente isso. Nós buscamos tudo que era necessário e trabalhamos. Então é inadmissível quando alguém... Inclusive tem um ABC, nós temos uma parceria com o ABC, e hoje o ABC e temos ABC, os monitores. Existem 6 ônibus do ABC, que é um convênio com a prefeitura, e eles pegam as pessoas com deficiência no bairro e levam até a escola. Então os ônibus do ABC entram dentro, né? Até uma Leonardo da Vinci entra dentro, né? Sai para fora. Elas adentram ali o centro e deixa a cadeirante lá. Deixa a pessoa, porque os cadeirantes, existe hoje um micro-ônibus adaptado, 4 vans Peugeot, sendo elas com cadeira, para cadeira de roda, com uma tecnologia de elevador. Então esse é o trabalho desenvolvido hoje com a pessoa deficiente no município de Taubaté, onde nós somos referência. Por isso, ô Celso, quando você for, oportuna pergunta, quando você falou que você não foi convidado. O município de Taubaté está aberto aí para fazer aí mostrar, né, para a sociedade civil, para todos que quiserem saber como Taubaté trabalha a pessoa com deficiente, que são 12.800 pessoas, mas são 12.800 famílias beneficiadas, né? Que nós fazemos inclusão social. Só a LG tem 97 pessoas treinadas por nós ali, porque hoje é lei, 2% tem que ter aí dentro da inclusão social nas indústrias, nas fábricas, nos trabalhos, né? E nós temos nas casas pernambucanas, Taubaté Shopping, nós treinamos as pessoas para serem inclusas no mercado de trabalho, mas com dignidade, para elas não serem ali discriminadas. Até isso nós trabalhamos a parte psicopedagoga. O trabalho desenvolvido lá dentro, eu falo sem precisar ler nenhum papel, porque exatamente eu participo com elas 24 horas, em todas as ações,
e dou suporte a elas. Ministério Público, Poder Judiciário, nós chamamos a vara da pessoa com deficiência, Dr. Walter Rangel, que responde por promotoria da vara de pessoas com deficiência. É uma pessoa muito aberta, que dá suporte, dá sugestões. Como a gente sempre fala, doutor, nós temos a sugestão, o senhor tem a lei. Então o senhor transforma nossa sugestão em forma de lei. E nós temos o maior apoio do judiciário, ali com a vara da família, com a vara da infância, né? E é esse trabalho voltado ali para a pessoa com deficiência. Em Taubaté ficou aí, inclusive, criado o fórum, né? O Fórum Consciente, que é uma sigla, que é Fórum Municipal Educacional de Conscientização à Pessoa com Deficiência. Até mesmo foi criado exatamente para dar subsídios às cidades vizinhas, certo? Para que venham saber como eles podem montar um trabalho com pessoas com deficiência no município delas. E em 2 dias e meio de fórum, passa pelo nosso município mais de 10 mil pessoas. 5 estados participam conosco: Bahia, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. A abertura, são 10 universidades brasileiras participando: Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, Mackenzie, a Unip, a Unicamp. Eles fazem aí esse trabalho conosco, né? Principalmente a USP, porque existe aí essa tecnologia no município de Taubaté, e com isso nós podemos fazer esse trabalho, 47 palestras, só com doutorados no assunto. Inclusive foram 2 profissionais, um alemão e um português, que vieram para falar qual a tecnologia que eles usam lá. E para nós profissionais que sempre são doutorados, que vem, e a classe, né, que adentra o fórum, porque abre-se o site, 1 dia e meio tem que fechar, porque já estourou o limite de pessoas por sala. O Dr. Romeu Sasaki, é o inclusor número 1, presidente do CNBB, ele iria fazer abertura para a gente do fórum e ainda dar auditoria. Presidente Da CNBB, Conselho Nacional do Bispo do Brasil. O nosso fórum é colocado no site deles. E ele vem fazer abertura e dar consultoria gratuita no último dia dele. Veja bem. Esse fórum foi o ano passado, né? Todo ano vai ter? É um decreto do prefeito de 2 em 2 anos. Tá? Então será. Entendi. De 2 em 2 anos existe aí esse o decreto do prefeito. Então é obrigatório, né? O primeiro fórum, ele foi criado e foi assim, 57 proposituras acrescidas na Carta Magna do município, certo? Então, com isso, foi feito o decreto e de 2 em 2 anos tem que acontecer esse então fórum. vai só o ano que vem, 2012? O ano que vem. 2012. O ano que vem tem de novo, tá? Dona Lu, eu sei que a senhora está emocionada de falar do Sente, é uma menina dos olhos, digamos que seja menina dos olhos minha, dos meus projetos, e digamos que seja também aí o número 1 na administração do prefeito. Daí a primeira gestão dele ficou aí como marca e o nosso Sente, né? E a segunda, eu tenho certeza que ainda virei outra vez falar, que será dos SEDES, né? Inclusive tem a Casa de São Francisco, o qual o projeto também é registrado na USP, e ela já tem a tradução em italiano para ser entregue na mão do consulado italiano, porque Taubaté será o único município que terá réplica de São Francisco. Temos isso. E réplica eu também de São Francisco de Assis. De Assis. De Assis. De Assis. A imagem que está lá vai ter uma réplica Isso. aqui. Não só a imagem, as vestes, né? O cordão, sandália de Francisco, tudo nós teremos réplica. Então, essa também será mais uma das nossas próximas conversas. Eu queria, como nós estamos chegando perto do Carnaval, também falar de uma outra preferência da senhora, que é a Metra, e o Carnaval desse ano. Como que está tudo programado? Que nós já estamos quer dizer, vai ser em março, nós temos mais tempo para preparar, mas já está tudo a caminho. Glaucia, você falou aí mais um, você ouviu falar mais uma menina, ver todos os meus projetos é a menina dos meus olhos, sabe? Porque eu não diferencio nem discrimino nenhum, porque são todos trabalhados com profissionais, né?
E todos têm as preferências, né? Todos não tem têm como as preferências, dizer, cada um dentro do seu segmento, né? Isso. Por exemplo, a Metra, na época fizeram trocar até, porque antes era atendimento mútuo, antes era amparo menor trabalhador, daí entraram com um documento, dizia que tinha que tirar a palavra Metra, porque simplesmente não existia mais a palavra menor no Estatuto da Criança. Aí, como a palavra, a sigla, a Metra, já era conhecido dentro aí das escolas de samba, de carnaval, de tudo, eu falei, prefeito, eu vou criar uma mesma sigla com outro nome. O que eu criei? Ficou a palavra Metra, mas com outro significado, que é atendimento múltiplo na educação e no trabalho, certo? Porque quem atende, ela inclui, então nós ficamos atentos, se a senhora está atendendo, você está fazendo uma ação múltipla, psicopedagoga. Então você faz aí um trabalho multi, que é as oficinas. Então hoje nós temos atendimento múltiplo na educação e no trabalho, 39 oficinas profissionalizantes, certo? Com o apoio do Senai, tem o monitoramento do Senai na parte mecânica, nós temos mecânica de auto, serigrafia, marcenaria, carpintaria, serralheria, eletricista, nós temos 39 oficinas, certo? Então, para que o Ametra não fique só se falar que o Ametra é carnaval, não é. O carnaval é trabalhado junto com os adolescentes, porque ele atende de 7 a 17 anos e 11 meses. O senhor completou 18 anos, deixou de ser adolescente. Deixou de ser adolescente e passou a ser o quê? Passou a ser menor, passou a ser a pessoa jovem, não é mais adolescente. Então, por isso que até 17 anos e 11 meses. E o trabalho nosso com esses adolescentes, exatamente, é tirando a ociosidade dele de rua, trazendo para dentro de um projeto social e profissionalizante. Por isso nós temos a PAE da Petrobras, nós temos a PAE na parte de construção civil, ela vai direto para o Grupo Votorantim, certo? Temos aí apoio do Senai, do SESI, do SESC, do SENAC. Então nós temos os profissionais, porque nós não trabalhamos só com crianças da rede municipal de ensino. Ela tem que ser social, porque nós trabalhamos com a promoção social. Nós trabalhamos com a criança, alunos do Estado, alunos de comunidade, ainda dão assistência à LA, que é Liberdade Assistida. Então existe 62 adolescentes que são de lá, digamos, da casa... Transitória. Casa transitória não, da casa da LA, se a Liberdade dali lá na Escola Santa Verônica, certo? Então nós damos esse suporte. Então dentro das oficinas profissionalizantes, nós trabalhamos só em cima de reciclagem. Por isso que o Ametra sai na avenida com carros alegóricos, toda aquela estrutura, mas elaborada nas oficinas, pelos adolescentes. Então as crianças são da rede municipal, mas as crianças são só os alunos trabalhados com o enredo, certo? Com a coreografia, com a alegoria, né? Eles trabalham isso, então o professor de educação física trabalha alegoria, o professor de educação artística trabalha a coreografia, o professor de história trabalha o enredo, o professor de educação de português trabalha ali o enredo, certo? Ali na parte de ortografia. Então esse é o trabalho desenvolvido lá com as crianças, o tema. Por que envolver as crianças da rede municipal, o Mar de Sicília, envolver a SOAPRO? Por quê? Para tirar a palavra promiscuidade de carnaval, que envolve nudez, e mostrar para a criança que carnaval, uma cultura brasileira, é um calendário nacional. Então esse é o objetivo de trabalhar nas escolas com os alunos. Nós colocamos 3.000 crianças na avenida. Então nós não somos competitivos, nós ganharíamos o primeiro lugar. Então nós sempre ganhamos fantasias e por ter muito brilho, porque nós ganhamos tudo. De escolas de samba do Rio de Janeiro, que é a Beija-Flor, a Mangueira, dão para nós. As Gaviões da Fiel do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? As Gaviões também mandam para nós. E tem uma empresa também que de miçanga, de
de Paetê, que é do Rio de Guarulhos, que todo ano faz uma varredura e mandam pra gente aquele caminhão de pedrarias pra gente, e nós então saímos com muito brilho na avenida, mas tudo doado. E o que não é doado é tudo reciclado dentro dos carros alegóricos. E nós trabalhamos sempre o tema, para que o tema seja dentro da história do enredo para a criança na escola desenvolver, né? Então trabalhamos o primeiro ano junto com a Dercy Gonçalves. Por que Dercy, sendo que são crianças? Mostrar a inclusão social. Mostrar que as pessoas envelhecem apenas na fisionomia, mas que a nossa mente, o nosso ego, é o último a envelhecer. É que nosso cérebro é a máquina, tanto é que você fica lá, seu cérebro não parou, seus órgãos estão trabalhando normal lá, porque o seu cérebro ele não parou. Então você está com morte cerebral, mas o seu cérebro está lá trabalhando lá, ó. Mas a pessoa está ali em coma. Então, por quê? Porque ela envelhece apenas na fisionomia. Esse é o objetivo, fazer a inclusão social, mostrando, né? Colocamos a Dercy, que foi um sucesso na avenida, as crianças amaram. Nós trouxemos aí Luiz Airão, também que ficou encantado com o projeto. Por que nós vamos buscar esses artistas? Porque são atores, cantores que eles trabalham dentro do social. Dentro daí que eles vão para a Bahia, que eles fazem já esse desfile social, porque é algo que deles, como profissionais, de desenvolver. E aí, por exemplo, o Luiz Airão, ele trouxe quem? O Jair Rodrigues. Por quê? Porque o Luiz Airão falou pro Jair Rodrigues o que era o carnaval de Taubaté com a meta. E o Jair Rodrigues queria também participar. Então nós precisamos de Jair Rodrigues, Luiz Airão, Liane de Lima, entendendo? Que veio aí também, né? A Elke Maravilha, né? Então esse ano, qual foi o objetivo desse ano? Nós trazemos aí, o enredo do ano passado foi a sequência de nós trabalharmos com a criança, porque os alunos teriam que saber o que significa o brasão da prefeitura. O que é o brasão da cidade? Por que tem aqueles dois bandeirantes? Por que aquele rio no meio? O que significa aquilo? Que a tradução da história de Taubaté, a criança tem que aprender isso como matéria na escola, a traduzir a bandeira dela, da cidade dela. Porque muitos não sabem, por exemplo, que aquela estrela que tem lá na bandeira é o distrito de Quiririm. Então é muito fácil mostrar aquela estrelinha na bandeira para a criança, mas ensine para ela que aquela estrela é o distrito de Quiririm no município, né? Agora, o que significa ali o café, o que Taubaté, porque nós tivemos aqui partiu os bandeirantes, porque ensina para ela o que aconteceu quando aqueles dois guardiões, que eram de Dom Pedro, que acompanharam ele até o grito da Ipiranga, foi 2 taubatianos. Muitas pessoas não sabem disso. É por isso que eles estão, aqueles 2 bandeirantes, lá ali de escudeiros, ali no brasão do município. Então tem que mostrar o que significa aquela desenvoltura naquela área de Quiririm, os migrantes. Tudo isso é dentro da leitura. E mostrar o quê? Porque a bica do bug, o que era o mercado municipal, o que significava toda aquela história dentro aí do brasão. E aí criamos o quê? Nós criamos aquela música mostrando para as crianças o que era Taubaté. E as crianças aprenderam o que era Taubaté cantando. E ao mesmo tempo traduzindo o que era a bandeira dela. E esse ano nós temos a sequência do aprendizado da história que eles têm. Por quê? Nós não estamos no centenário de Adoniran Barbosa? Qual o grupo que mantém, desde a criança até o idoso, cantando a música de Adoniran Barbosa? Através do qual conjunto? Que são ali os Demônios da Garoa. Eles estão aí, quem não canta aí Saudosa Maroca, quem não canta aí o Trem das 11, Iracema, todo mundo conhece quem é, sendo o centenário da Adoniran Barbosa. Quem é o conjunto que lembra o Adoniran Barbosa, porque todas as músicas deles foram feitas pelo Adoniran? O Demônios da Garoa. Então nós fomos chamar os Demônios da Garoa, para que eles, no centenário de Adoniran Barbosa,
pudesse então fazer essa homenagem. E eles de pronto atenderam a nossa solicitação, acharam maravilhoso vir participar conosco. Aí dentro do contexto existe toda a transitória, né, do Trem das 11, da saudosa Maloca, o qual nós vamos colocar os projetos para trabalhar dentro das músicas dele. Tanto ele, que ele nos agraciou com o enredo, tá? Ele gravou no estúdio o enredo do Ametra, ele gravou a música, o enredo nos estúdios dele, fez o CD para nós, deu de presente pro Ametra. Saiu tudo profissional. Então ele tirou lá saudosa Maloca e colocou saudosa Ametra, porque eles disseram que isso aí vai ser uma saudade para eles. Então, você imaginou, nós vamos levantar a galera da avenida? Porque só nós colocamos na avenida mais de 10 mil pessoas, só o Ametra. Porque se nós colocamos 3 mil pessoas, 3 mil crianças, 3 mil famílias estarão presentes. Porque o pai e a mãe levam a família, a avó, o pai, o vizinho para ver o filho dançar, sair na escola. Então só nós vamos fazendo. A abertura do carnaval é feito a abertura com eles, porque eles faz algo de apresentação e ainda com um artista que a população ganha de brinde para ver ao vivo, a cores e de graça na avenida. E o lançamento do CD, professora Lu, vai ser no dia 20 de fevereiro agora. Então, o lançamento do CD é uma parte que ficou paralelo com o saber. Porque nós descobrimos, sabe, através ali dos empresários dos Demônios da Garoa, que o sonho deles seriam lançar um CD dentro de um teatro municipal. Como eles estavam nos presenteando o CD, gravando no estúdio deles o enredo da Metra, fazendo toda a parte ali instrumental, qual foi o nosso objetivo? É simplesmente dar de presente a eles essa alegria que eles queriam. E nós dissemos a ele que ele ia fazer o lançamento do CD deles dentro de um teatro municipal. Então, no dia 20, nós estaremos no Teatro Metrópolis, às 20 horas, fazendo o lançamento do CD, do novo CD dos Demônios da Garoa. O ídolo deles é o Luiz Airão. E o Luiz Airão ficou de vir ele apresentar quem era seu ídolo, que são os Demônios da Garoa. Então veja bem como um grupo consegue cativar, a ponto do ano passado ganhou o Prêmio TIM no Rio de Janeiro. Então tudo isso tem que levar em conta. Agora começando. Mas já não é um conjunto que tenha pessoas de mais idade, você, de novo, repetimos, é para mostrar que o profissional termina, não é nem quando ele morre, que ele parte desse plano, porque mesmo que ele parta, a música dele fica, tanto é que a Dona Irã Barbosa vai ficar aí na mente de quem quer que seja. Quem não lembra deles, Regina? Quem não lembra de Clara Nunes? Quem não lembra de todos esses artistas que se partiram dessa, mas que ainda permanecem com as letras aí em evidência nas baladas, em todos os clubes, mantendo aí o mesmo nível de bilheteria? Então esse aí é a vantagem dos projetos, você mostrar a qualidade. Por isso, quando nós falamos no início que os projetos existem quantitativos e qualitativos, é porque o resultado é esse. Eu tenho o resultado desse para apresentar para a comunidade. Eu tenho números, tenho dados específicos que eu não preciso criar, né, um fantoche. Eu não preciso falar nada aleatório. Eu faço algo de concreto. Porque ele existe com nome, telefone e endereço. Precisa estar num folder com nome, telefone e endereço. É só olhar e certificar. E ao mesmo tempo, eu cumpro a lei do LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que ele diz que o município tem por obrigação, né,
de mostrar para a comunidade, para o munícipe, quais são os seus direitos dentro de cada projeto que existe. Então eu cumpro a lei orgânica do município. Professora Lu Peixoto, nosso tempo está esgotando e nós iríamos longe aqui, mas como o nosso tempo está esgotando, eu colocaria para a professora Lu Peixoto fazer suas considerações finais. Antes, eu quero dizer o seguinte, nós aqui, eu acredito que seja o caso da Gláucia também, nós estamos muito impressionados com os trabalhos da sua secretaria e queremos cumprimentá-la por isto. Meus parabéns, nossos parabéns e o reconhecimento nosso aqui do Jornal Diário de Taubaté. Cumprimentando efusivamente a nossa amiga Luciana Peixoto, professora Lu Peixoto. Professora, à sua disposição para as palavras finais. Na verdade, eu agradeço a oportunidade, inclusive a Yara, que é nossa parceira, aqui, a oportunidade dessa entrevista com o Jornal Diário de Taubaté, com a Gláucia, com você, Celso Bruno. Eu tenho a honra, né, e o prazer e o orgulho de ser uma colunista do jornal, né, que cada semana eu tenho um tema, eu abordo esse tema, sempre mostrando, né, o resgate de umas pessoas que muitas vezes pensam que ninguém lembrava mais que ela existia, e nós vamos buscar lá naquele fundo do baú a mensagem para essas pessoas. Então, nós teríamos muito o que falar mesmo, né? Inclusive da Universidade de Taubaté, como ela foi formalizada, os decretos do ex-prefeito Milton Gavarenga Peixoto, que veio quando o ex-prefeito, ele que criou a Universidade de Taubaté, os decretos que ele fez, como foi, porque é uma autarquia municipal, que é o único município que é uma autarquia, que a USP ela é uma autarquia estadual, municipal nós somos o único, depois de nós existe no México um município mas em outra oportunidade, se assim Deus o permitir, eu virei aqui sim, aí junto com vocês, com a sua equipe, para falar de uma maneira integrada de Taubaté, e para mim, já que eu escrevi um livro fazendo uma varredura no município de Taubaté, será um prazer falar para as pessoas o que ainda pode ser criado para beneficiar as comunidades, né? Então, como dizia o nosso saudoso ex-prefeito Milton Gavarenga Peixoto, né? A alegria, o sorriso do nosso povo está no nosso coração, como se fosse um retrato aberto e revelado. Então esse é o trabalho que nós fazemos. Muito obrigada.